Fala, pessoal, vou começar bem no meio aqui da risada da Andrea Seibitz. Eu sou o Alexandre, a gente vai conversar um pouco aqui, não sei quanto tempo, mas a gente tava rindo demais aqui antes de começar. Eu sou o Alexandre, que nem eu falei, a Fer vai deixar o nosso Instagram aqui em algum lugar na tela. Aqui vai ficar circulando o Instagram do próximo bloco para vocês seguirem no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, é isso daí. Spotify, minha mãe fala Spotify. Exatamente. E ela também fala como é o seu nome? Ela fala certo, não, né? A minha mãe não fala nem meu nome. Ela não fala Seibitz? Não, ela fala Andrea. Andrea? E não tem, né? Meu pai me deu o nome por conta do Andrea Bocelli. E é uma coisa difícil porque pro português é só vogal aberta. Uhum. Parece que tá faltando? Tá faltando. Então, assim, a minha mãe não tem. Imagina, com 39 anos não me chama certo, não vai chamar nunca mais. Então essa aqui é Andrea Seibitz. Tudo errado. Tudo errado. Como que é o seu nome e quem é você? Andrea. Agora sim. Andrea, é como tem uma amiga minha que fala assim, Andrea. Porque é mais fácil. Bom, meu nome é Andrea Seibitz, né? Sou designer de interiores. Formada em design de interiores e escultura também pela Belas Artes do Paraná. Já fiz muito tempo de teatro, fiz um tanto de música, um tanto de canto. Eu falo assim, Deus colocou no liquidificador. A criatividade tá muito junto, né? Eu cresci, meus pais me colocaram junto com meu irmão. Eu tenho um irmão que é 2 anos e meio mais novo. A gente foi imagina, gente, uma criança tocando, que a gente tinha o quê? 9 anos, órgão. Nossa. Aquela coisa. Isso é coisa do Pica-Pau, é coisa é antiga, aquelas pedaleiras, aqueles negócios, tudo. Cara, não deu certo, porque pra criança nova, assim, não tem. Hoje eu falo assim, putz, né? Rock fica legal, usar um órgão. Mas na época. Não. A criança não gostou muito, né? Aí fomos pro teclado. Só que assim, meu irmão é um avião nas coisas, assim. Pra instrumentos, diz? Pra tudo, pra tudo. Ele nasceu com o bumbum virado pra lugar meio. Então, aí ele deslanchava, né? Então, não dava certo os dois juntos, né? E eu não tinha aquela coisa de ficar, apesar dos baita desses dedos, e aí, né, não ia. A coordenação faltava, né? Aí... Você gostava ou não? Tipo, porque normalmente quem gosta de instrumento, gosta de instrumento. Pode passar 10 anos, gostava muito, assim. Não, eu gosto, mas eu gosto da parte do canto, né? Então... Mas aí, quando pequena, não existia aquele acesso mais fácil à parte do canto, a não ser nas coisas na igreja, participava do coral, fazia cantata, essas coisas assim, já desde pequena. Mas praticar não ia, né? Era mais fácil com a música, assim, no sentido de algum instrumento. Enfim. Aí eu falei, eu gosto de desenhar, que era uma coisa que eu fazia muito. Então, assim, aquela coisa, né? Não sei como é que foi a tua criação. A minha criação é a hora do Jornal Nacional, ninguém fala. Meio assim, meu pai ficava bravo pra caramba. Não podia falar nada. Então, eu gostava muito de desenhar. Então, eu ficava sentada na frente da TV. 1h e pouco. Desenhando. Então, eu desenhava todos os repórteres. Caramba, isso? Eu ficava desenhando tudo que passava na TV. O que eu tinha ali, eu ficava copiando. Então, fosse o apresentador que fosse, ou a repórter de rua, o que for, eu assim, adivinha quem é? Não sei o que, eu ficava desenhando. Aí, com 11... bora fazer curso de desenho e pintura. E fui daí até ir pra faculdade, daí fazia retrato, fazia exposição, né? E gostava muito disso. Daí chegou na hora de escolher o que fazer pra faculdade. E é muito engraçado isso. Porque às vezes a gente não dá atenção porque os pais olham pra gente, né? Os meus pais falaram, faz arquitetura. Não sei da onde. Isso é um assunto que a gente nunca conversou. Mas aí eu falei, não, eu não gosto. Imagina. Não, eu não gosto. Mas tu tem dom pra isso. Não sei também da onde. Aí, só que quando a gente olha pros negócios, olha o caminho que Deus faz nas coisas. Até hoje eu não vi... eu vi esse exercício uma vez e eu falei, é verdade. E eu nunca vi esse exercício estar errado. Se ele parece estar errado, é porque tu tá pelo caminho errado. Qual é a brincadeira que tu mais brincava quando criança? Caramba, que eu mais brincava. Ou era bola, jogar bola.
Ou era desmontar um monte de coisa em casa. Tinha de... Ficar fuçando Ficar com fuçando fio, em- com coisa. Desmontava rádio velho. Achava que arrumava, mas na verdade... Não, tudo bem, mas tu gostava daquilo te instigava, Gostava. Uhum. né? O que tu trabalha hoje, Eu sou engenheiro. né? Então... Ainda não sei consertar as coisas. Só pra deixar bem claro, eu ainda fuço, mas não arrumo. Então, quando eu parei pra fazer esse exercício, que foi num curso de empreendedorismo que eu fiz, cara, realmente não tinha como dar em outra coisa. A coisa que era muito engraçado, que a gente tinha um quartinho que a gente podia brincar, eu e meu irmão. Eu dominava o quarto, porque ele queria saber de ir pra fora. E aí, eu começava aquela coisa assim, a gente não tinha... eu não tinha casa da Barbie, as coisas da Barbie. Eu tinha coisas que eu usava como itens da casa da Barbie. Uhum. Então, já era criatividade, né? Uhum. Já não tinha aquele dinheiro de comprar as roupinhas, eram muito caras. Uhum. E aí, eu não queria saber das falsifiques também, porque tu usava 2 vezes o troço, desmontava Já virava inteiro, outra né? coisa, Era um né? lixo. Então, o que eu fazia? Eu pegava retalho das minhas avós, ficava costurando com linha. Uhum. Aí, pegava, sei lá, eu lembro que uma vez o meu pai trouxe do Peru como se fosse um tapete, mas a gente usou como quadro, assim. Uhum. E aí ficou muito grande pra sala. E aí meus pais mandaram tirar uma borda e sobrou tipo um mini tapetinho. Uhum. Daquela coisa era de cor de lhama, de pelo de lhama. Ah, pô, que legal. E show. Nossa, eu lembro do cheiro daquilo, era muito bom. E aí sobrou aquele tapetinho, então de vez em quando aquele tapetinho era a cama da minha Barbie, né? Eu enrolava ele assim, fazia tipo como se fosse uma cabeceira. E ficava, claro, cabia acho que umas 10 Barbie no tapetinho, mas era uma super king size. Era super king né? size importada. Importadíssima, chiquérrima. E então aí a caixinha de dominó era a peseira da cama, mas quando tu vê que uma criança vai prestar atenção nisso, Uhum. né? Então eu ficava organizando as coisas. E aí eu parei e falei assim, gente, mas vamos dizer, eu trabalho com isso a vida toda, porque eu só ficava montando a casa, eu não lembro de brincar. Quando eu terminava de montar, tava de noite e minha mãe falava, recolhe. Caramba. Isso é tipo The Sims, né? Que a galera fala que só monta a casa, putz, nem lembra que tem uma pessoa lá. Eu não sei, os profissionais que trabalham com Promob vão entender, eu trabalho com Promob, que eu trabalhei no comércio até quase 4 anos atrás. Então, eu trabalhei 9 anos com móveis planejados. Eu queria ver as crianças chegarem. Ai, mãe, que legal! Ela trabalha com The Sims. A tia trabalha, a tia brinca com The Sims, mãe. Caramba. Ou então tem um outro... Como é que é o nome? Tem um outro... Sin City? Não, é um nome que eu não consigo nem falar. Cybits? Não, como é que é? Craft? Minecraft. Essa aí. Aí, ai, é legal, a tia joga Minecraft. Aí, até eu pegar o ritmo do que era, aí, até que eu comecei a ter até as crianças, às vezes, sentadas no meu colo, pra mexer, porque é em 3D o programa que eu trabalho. Ah, sim, super interessante. Né? Então tá toda a casa montada, o forno, o cooktop, tudo, as portinhas abrem e fecham, as gavetas abrem e fecham, tudo funciona. Daí os pais que não sabem onde se enfiar, né? Ai, tipo, que ela tá brincando o dia inteiro, olha que tá falando da tia, né? Tipo, os pais não sabem, né? Mas é normal, né? Mas, e aí se tu for ver, realmente, eu brinco com isso e eu trabalho com isso a vida toda, né? Então, quando meus pais pegaram e falaram assim, de arquitetura, não sei se foi por esse caminho, mas enfim, eu falava que não, porque eu odiava régua, calculadora, e eu não queria ficar presa a nada, né? Me inscrevi pra Federal e pra PUC, passei em arquitetura, não fiz. Não fez? Não fiz. Vou confessar um pecado. Os meus pais Fica só entre nós 3 aqui, o resto do pessoal que tá vendo. Da prova da Federal, eu não li nenhuma questão. Eu só fui lá, peguei o gabarito, risquei qualquer coisa. Sério? Caramba. Porque eu não queria passar. Mas aí tu vê assim, não, tudo bem, ai, nossa, veja só uma pessoa que foi sorte ter passado, enfim, na PUC até fiz você passou porta, na Federal também? Passei. Só chutando. Mas eu não queria passar. Ó, inveja, né? Eu não queria o pessoal fica passar. com inveja, hein? Mas aí o que acontece? É aquela coisa que aí cada um acredita da forma como for.
era pra ser isso, né? E na época, tu não ouvia falar em curso de design de interiores, tu não ouvia esse tipo de coisa. Tu entendia que era um arquiteto que lidava com isso, essa né? área, né? Mais minuciosa. E aí, meu pai pegou e falou assim, mas o que tu vai querer fazer? Isso antes de me inscrever pro vestibular. Eu falei, eu não sei. Eu já tinha passado por veterinária, até que meu professor de biologia me explicou algumas coisas do curso de veterinária. Eu falei, melhor não. Quando ele falou pra mim sobre como que a gente faz um exame do número 2 do bicho, assim, aí você foi meio que desistindo, talvez. Assim, ele falou assim, tu põe uma luva até aqui, né? Porque tu não vai lidar sempre com pet, né? É vaca, cavalo, elefante, o que tiver, né? Pelo menos na faculdade. Eu falei, melhor não, né? Aí fui pra oceanografia, daí meu pai falou, não, tu vai fazer alguma coisa que te dê dinheiro e que não seja fora da cidade, que na época era só em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro. Hoje tem oceanografia? Assim. Acho que hoje agora tem, aqui, né? tem agora no litoral, Pontal, né? Mas na época não tinha. A gente não vai ficar falando muito, mas na época não tinha. Aí... Entendemos. Daí eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí eu falei, o que eu vou fazer? E uma amiga, colega da classe, veio com um folder da Belas Artes. Eu nem sabia que existia a faculdade. Quando eu era mais nova, minha mãe foi ver pra daí eu entrar no curso de pintura ou de desenho, o que fosse da Belas. Só que não... Não como um curso profissionalizante. Só que eu não tinha mais idade. Eu já tinha passado da idade de poder, porque tu é obrigado a começar numa idade e ir seguindo, né? Entendi. Aí não dava mais pra eu entrar. Eu já tinha passado, eu já tava mais velha, então não poderia entrar no meio desse Nossa, percurso. que louco, eu não sabia. Pelo menos na época era assim que funcionava. Eu conheço escola de futebol, que é assim, né? Que, tipo, então, a Belas Artes é assim. É? A de música eu sei que até hoje é assim. É? Tu não consegue pegar no meio do caminho e enfiar teu filho, não dá. Tu tem uma idade limite pra entrar. Você tem entrar. ideia de por quê? Por questão do... Tem a parte... Envolve a questão cognitiva, né? Do que tu consegue absorver e tudo mais. Então senão tu vai ficar atrasado. do aluno. Sim, é pro melhor aproveitamento do porque desenvolvimento. Porque eu sei que, tipo, esporte é mais pra competição, né? E, se não me engano, Sim, porque não tu não pode ter misturar... uma diferença muito grande de idade, né? Não. É por questão de tu pegar ali... ou então tu pega já com vícios. Desenvolvimento, assim. E tu nivela. Tem coisas que é mais fácil tu ensinar pra uma criança que tu ensinar pra um adolescente. Né? Não, é interessante. Não fazia ideia que e aí assim. tu tem um limite de idade pra sair. Então, por mais que eu queira começar mais velha lá atrás, eu vou estar muito mais velha na hora de sair dali. Ali eu já vou estar na hora de ir pra faculdade e eu não terminei aquele percurso. Entendeu? Então, eles não deixavam nem se inscrever. E aí... Veio essa colega, ela pegou e, tipo, falou na sala, não sei o quê. Eu falei, olha, tem faculdade, né? Aí eu cheguei, dei um jeito de pegar, que ela tinha levado mais de um folder, peguei, era um caderninho, assim, e levei pra casa. Aí sentei com meus pais, e, não sei o que, meu pai falou, não, tudo bem, vamos escolher, tu quer fazer isso? Aí depois disso, que eu fui descobrir a FAP, né, a Faculdade de Artes do Paraná. E aí, meu pai falou, ok, tu quer fazer? Show, faz. Mas tu tem que escolher uma profissão que te sustente, que arte no Brasil... Não dá nada. É difícil, né? Então... Se você é bem certeiro, você consegue, né? Mas é difícil, né? Mas tipo, é que aí tu tem que ter árduo, quase... tipo o alinhamento dos astros, entendeu? Tem que estar com o bumbum pro lado certo, tu tem que ter o talento, tem que ter o dom, tem que ter alguém que te banque no começo, que não é fácil, né? Ter visibilidade, uma série de coisas e cair na graça, porque às vezes... É mais difícil que as outras profissões. Coisas, né? É bem mais difícil. Da minha turma, hoje, a gente começou perto dos... Acho que tinha quase 30 pessoas daí na turma. Acabei fazendo escultura, né? Não tinha a mínima noção do que poderia ser. Nossa, escultura? Escultura. Sou formada em escultura. Escultura de forma geral, assim? Ou tem material específico que você usa? Não, a gente trabalhava com tudo, né? A gente foi da fundição, tudo a gente fez. Escultura, quando vem na minha cabeça, vem tipo... sei lá, pedra, sabe? Uns negócios assim. A gente não chegou a ter, vamos dizer, esculpir na pedra, a gente não chegou, porque daí tu exige um maquinário que a gente tá falando de uma faculdade estadual, não tem condições. É um negócio extremamente específico também, né? Tu conseguir um bloco, cada aluno ter um bloco, aí então
Isso se torna inviável, né? Mas o que tu pensar de fundição, argila, gesso, metais, tudo que daí, fora a parte de pedra, todo o restante. E acabei, na verdade, me formando com até onde eu fiquei sabendo, mas faz anos isso já eu fui a única aluna do curso de escultura que se formou com um projeto que não era 3D. Fui eu. É? O que era o teu projeto? Meu projeto era fotografia. Me formei com fotografia em escultura. Nossa, que legal. Foi uma exceção da faculdade. Mas o pessoal faz o quê? Eles fazem uma escultura daí? Sim, existe uma exposição, aí teve todos, né? A gente acabou se formando, acho que em 10 ou 11 no final. E você chegou quebrando a banca já. Já chegou causando ali. Não, gente, é que assim, quando a gente... vou falar da minha época, né? Porque senão toda vez eu vou falar na minha época era realmente. Tu não faz o vestibular primeiro, tu faz primeiro um teste de aptidão. Ah, é? Se tu não tem aptidão, tu não faz nem o vestibular pra faculdade. Então, são... É tudo lá dentro você faz. Tudo lá dentro. Acho que é 2 ou 3 dias, eu não me lembro agora. Nossa, bem complexo, então. Que tu vai e tem como se fosse o período da prova. Então, tu não sabe o que vai acontecer. Eles só te dizem o que tu tem que levar no dia. Então, papel canson, tamanho tal, gramatura tal, lápis tal, de HB, 2B, 6B, 4B. Te falam todo o material que tu tem que levar. E ok. E tu só pode entrar com aquilo. É uma mão na frente, outra atrás e só aquilo. Se vai ser na prancheta, se vai ser na escrivaninha, se vai ser no cavalete, não interessa. Né? E lá eles te dão a atividade que tu tem que fazer para aquele momento, para aquele desenho. No caso, a maioria das prévias para os cursos, que daí eles têm gravura, escultura, desenho. E mais 1 ou 2 cursos que eu não vou lembrar agora. Então, todos eles têm esse teste de aptidão e normalmente o teste de aptidão é por desenho. Então, aí tu tem que desenhar ali, aí eles te dão as coordenadas, um papel ali, o que tu tem que fazer naquele espaço ali. Quando eu olhava pro lado, eu falava, me fu. O pessoal é tudo ninja, manjando pra caramba. O que eu tô fazendo aqui? Errei feio, velho. Eu achava que eu era alguma coisa e... O pior que o cocô do mosquito do cavalo do banheiro. Nossa, que eu olhava pro lado e falei, não vai dar. Aí teve numa das provas, que era em cavalete, a primeira foi, primeiro que deu um ataque de riso na galera, porque adolescente não tem nada na cabeça, a gente é bem adolescente a hora que vai pro vestibular, né? Não, hoje eu acho que é assim. Desculpa aí, cuzão. Eles deram essas luvas de látex de médico. Era pra encher, dar um nó e desenhar aquilo. Aquilo lá parece uma galinha pendurada, que todo mundo segurando um trubisco daquele, balançando e desenhando. Troço extremamente redondo, era branco, né? Ele é um off-white. E aí tinha lado da folha. Olha, é um desastre. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa. Aí teve a outra prova, que foi uma cadeira com uma almofada. Acho que era a almofada mais fofa da face da Terra. O troço todo retorcido, retranhado, assim, sabe? Cheio de coisa. Pronto. E era pra representar, tipo, realista o negócio. Não era pra incorporar nenhum estilo de arte ali. Ou você desenhava do jeito que você queria? Não. Tinha a gente recebia uma tirinha de papel com o que era pra fazer. E aí foi isso que me fez passar. Porque não era um concurso pra saber quem era o melhor e quem desenhava melhor. É pra saber se você sabia o que tava fazendo, né? Se você sabia obedecer. A questão era técnica. E eu olhava aquilo e falei, não, é pra fazer isso, é pra fazer isso. Saiu, assim, perto dos outros, um lixo. Um lixo. Porque os outros fizeram o que eles sabiam fazer. Como se fosse assim, não, eu vou mostrar que eu sei que eu posso. E foram justamente as pessoas que não passaram. Ah, é? Assim, uns desenhos maravilhosos. Maravilhosos, assim, um troço. Primeiro que terminava antes. Para emoldurar, né? Não, parecia uma fotografia feita em 2, 3 horas ali. Um troço fenomenal. Fenomenal. Sabe, de ir além.
Mas não foi pedido pra ir além. Foi pedido pra ir até aqui. Tu não sabe obedecer regra. Como é que tu quer aprender a ir além se tu não sabe fazer o básico? Essa era a premissa da faculdade, né? Tu aprender a técnica. Tá aqui pra aprender a técnica. Depois o que tu vai fazer com ela, aí é teu dom, é teu talento. E isso era só prova... Aptidão. Só aptidão. Aptidão. Aí depois você faz a aptidão, daí você faz a prova. Aí sai o de resultado, verdade. se teu nome tá na lista, daí tu vai fazer. Daí a o prova. vestibular. Aí é vestibular mesmo. Aí eu saí, no geral, em 10º lugar da faculdade. Aí passei. E aí meu pai... E aí? O que é que tu vai comer? Que argila não vai ser, né? Aí E tinha uma última professora de desenho que eu gostava muito, que era Andréia, o nome dela. E ela tinha feito faculdade, não sei se foi de artes ou foi a Belas Artes, o que não lembro agora. E ela era designer de interiores. Só que ela tinha vindo, se não me engano, do Rio de Janeiro pra cá. E aqui não existia, assim, faculdade, nada disso, coisa assim. E aí eu cheguei um dia pro meu pai, como quem diz, né? A gente acha que a gente dá a volta em Deus e ele vai longe. Só engano. Cheguei... Vou falar pro meu pai que eu quero fazer design de interiores. Não tem. E aí eu vou ter que fazer só a Belas, né? E aí nisso eu ganho tempo pra pensar, né? E aí recém tinha saído o resultado da PUC. Da PUC eu fiz a prova, passei em segunda chamada. Então prova que não sou tanta coisa assim. Fui bem sorte, é federal mesmo. Mas também fiz daquele jeito, assim, né? Porque eu não queria passar. Passei em segunda chamada. E em aí... arquitetura, né? Em arquitetura. E aí, eu falei pro meu pai, aí meu pai falou, então, vamos ver se tem um curso de design de interiores. Vamos pesquisar. Aí fomos ver se tinha, e tinha, na época. O CEPDAP era o curso mais premiado do Brasil na época, né? E foi até acho que uns 2, 3 anos ele fechou, infelizmente. Chorei bastante quando eu fiquei sabendo, porque realmente... Muitos dos grandes profissionais hoje que a gente tem no mercado foram formados pelo CEPDAP em interiores, porque era um curso técnico, então tu já largava fazendo projeto para ser executado, entendeu? Então, assim, era muito legal. Na massa. Tu já largava fazendo, né? Foi aí que o caminho da arte, então, sim, acabou se encontrando com o design interior. Sim. O teu desejo de fazer design interiores. Porque, tipo, você quis fazer porque você conversou com essa professora... Na verdade, eu lembrei uma vez que ela falou, e eu acho que ela era uma pessoa que eu admirava demais, né? E aquela coisa, poxa, não tem o mesmo nome, nananã. Aquela coisa realmente, né? Então, assim, tava meio ligado. Cara, é só Deus, a explicação é só isso. Mas você chegou a terminar, você terminou a escultura? Sim, são 4 anos de faculdade. E daí você começou design interiores? Não, ou eu não? fiz 4 cursos ao mesmo tempo durante a faculdade. Caramba. 4, se não me engano. Eu fiz, então... Acho que foi isso. Eu fiz os 4 anos de Belas. O técnico era 2 anos, que é design de interiores. Aí, no terceiro, eu fazia de tarde, eu fazia que na época, como a gente é bem novinho, a gente fazia daí curso de computação, né? Ah, sim. Aí a gente ia pro Word, Excel, nanana. O meu curso não tinha, na época, como é bem recente, era tudo na prancheta. Meu primeiro emprego foi desenhista à mão livre, de perspectiva, né? De ambientes e de mobiliário. Então, aí eu fui aprender a fazer um curso de AutoCAD. Saí de lá... Realmente, se eu já detestava a régua e as coisas, tu imagina eu fazendo um curso de computador, né? Então, assim, eu saí de lá sem saber abrir um projeto, um layer novo, nada, não sabia programar nada naquela poiosca. Mas ok, fiz o curso. E daí, de noite, eu fazia um curso no Seminário Batista. Aí, no 4º ano, eu fazia faculdade de manhã, fazia estágio à tarde... E fazia outros cursos e teatro à noite também, que era uma coisa que eu estava mantendo. Depois eu fui 2 anos morar em Belo Horizonte, fazer um curso de um internato num seminário.
E aí voltado pra parte de música também. Daí era todo o que a gente chama dentro da igreja de louvor e adoração. Então envolve tudo, né? Dança, canto, coral, música. Aí fazia violão. Nossa, bem diferente. Não sabia que existia. Fui isso. Eventualmente algumas pessoas vão saber na época, agora não tem mais, mas era o seminário que eles chamavam de missões ou louvor e adoração do Diante do Trono, né? E aí foi lá que eu conheci meu esposo. 2 anos. 24 horas, internato. Mas devia ser super show. É um tratamento pra vida, né? Porque assim, tu mora 2 anos, 24 horas. Nova. E assim, tu tem que dividir quarto. Então, tinha quarto de meninas com 4 meninas, com 6 meninas, um banheiro só. Né? Aquela coisa que eu lembro até hoje, o dia que eu peguei, tava passando no corredor, olhei pra fora e falei, nossa, que legal! Uma camisa igual a minha. Não, era a minha. Andando lá embaixo. Né? Tipo, então, essas coisas aí te trabalham bastante. Né? Tu chegar e tá as coisas quebradas, tu emprestar, tá quebrado, né? A questão de tu dividir, tu não ter privacidade. Eu sou uma pessoa que preciso muito de privacidade, eu preciso muito de espaço, eu sou extremamente espaçosa. O quarto, mal e mal, tinha 5x5 para 4 pessoas junto, né? Sem guarda-roupa, 2 anos. Caramba. Então, é um tratamento que tu faz, assim, que tu tem que ceder de todos os jeitos, ou então tu pira. Né? Fora a questão de daí as aulas, as provas, e tinha prova, tudo, então tem avaliação. E todo mundo com o mesmo objetivo? Tipo, é todo mundo na mesma... fazendo o mesmo curso, vamos dizer assim. Ou não? Era tudo misturado, eram 2 turmas, né? Aí uma de louvor e adoração, que aí tu tem... É um foco diferente, porque ele é voltado para trabalhar dentro da parte da igreja mesmo, né? E o de missões, que vai ser dentro da igreja ou fora, né? No campo missionário, como eu disse. Mas você dividia quarto com gente de missões ou não? Então... Era todo mundo... independente. E a cada 6 meses mudava o quarto. Quer dizer, quando tu tava pegando o jeito das pessoas, que as pessoas estavam alinhando... Mudava o quarto das pessoas? Tudo. Mudava, ou então às vezes a insolação de um quarto era boa, ou o formato do quarto mudava um pouquinho. Sei lá. Não, isso tudo. Porque entrava gente nova ou não? Era só pra mexer com a gente. O objetivo de mexer com a gente. Caramba. É um negócio, assim, que... Valeu a pena? Você gostou? Assim, Sim. Tipo... Porque é uma lição, né? Às vezes você pode ter sido muito sofrido, você não gostou e tal, mas pra você tirou uma lição bacana. Nos primeiros 6 meses dava pra chorar todo dia, assim, porque era do nervoso, né? Porque pra mim, eu chego lá e eu tinha minhas coisas, por exemplo, eu tinha um secador, eu tava lá com 22 anos, eu tinha um secador que eu tinha ganho dos meus 15 anos e estragaram o meu secador. Mas é só um secador. Não interessa, eu ganhei o secador, eu tenho ele há sei lá quantos mil anos, e tu na primeira usada tu conseguiu estragar o negócio, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas. E aí, de repente, esse choque cultural é complicado. Imagino, porque a gente de todo que é lado... Tinha gente de fora do país. Então, gente do Brasil inteiro, gente de fora, Estados Unidos, Alemanha, Europa... né, assim, Itália, sei lá, de um monte de gente da África, tinha uma Índia mesmo, a primeira vez que ela botou roupa pra ir pra algum lugar foi pra ir pro seminário. Nossa. Então, assim, o teu crescimento como pessoa... Culturalmente ali deve ter sido muito bom. E aí, as férias eu não ia pra casa, eu ia fazer o trabalho missionário, então eu ficava 1 mês, então um mês a gente chamava de lençolnete. Porque o colchonete era tão fino. Lençol, agora que eu entendi. Gente, a primeira semana tu chega a ficar com o quadril roxo até teu quadril se acostumar de dormir. Porque a sensação é que tu tá dormindo no chão, porque não tinha 2 dedos o negócio. Caramba. E aí uma casa que tinha 2 quartos, vamos dizer, uma cama em cada quarto, e tu colocava 26 meninas. Nossa. E um banheiro. Então, é um tratamento para a vida, né? Então, e tudo isso vai acrescentando, porque daí esse relacionamento que tu tem é uma bagagem que tu vai trazendo para tudo, né? Então,
aceitar tudo isso tudo hoje entra é um combo que tá comigo na hora que eu tô com o meu cliente. Na hora de entender, na hora de compreender, na hora de me colocar no lugar. Conhecimento e experiência nunca ocupa espaço, né? Quanto mais você tiver, melhor você vai conseguir separar melhor as coisas, talvez. Entender melhor como a cabeça das pessoas funciona, né? E tudo mais. E tu consegue te adaptar, né? Então, assim, às vezes a gente passa a experiência assim, vamos dizer, cada cliente tem uma reação, né? Tem cliente que desaba a chorar de emoção quando vai ver o que aconteceu. Ou tem cliente que saiu um fiapo do lugar, que é batata, que vai sair milhares de fiapo do lugar durante a execução do negócio. Só que aí, eu, Andréia, às vezes as pessoas, né, tem outra condição. Se eu não tivesse passado por todo esse processo, e eu vejo também o meu processo de ter trabalhado aí quase 19 anos no comércio, para daí agora, né, há 3 anos e pouco ter aberto meu escritório, eu não teria condições emocional de suportar, né? E aí ia ser eu surtando. E o cliente não, né? Não pode, né? Eu sou o esteio do cliente, né? Então, depois de todo esse tempo de né, trabalhando nas lojas, todo esse processo, que quando eu saí, eu nunca tive aquela ideia assim, tipo, agora eu sou uma designer de interiores, vou botar uma plaquinha numa sala alugada, vou fazer isso aqui, e agora eu sei tudo e o mundo é meu. Não, nunca tive. Então, eu trabalhei, já estava fazendo estágio na área, porque eu não sei como tem umas coisas assim que eu falo, gente, tem que ser Deus. Como é que por exemplo, o meu estágio na faculdade, porque o curso de design, por ser um curso técnico e a gente já fazia projetos na época, claro, com a supervisão dos professores, mas a gente já fazia projeto, então ele não tinha uma cobrança de estágio, né? Então, além das aulas, fora do horário, a gente tinha que elaborar projeto. Então, o meu estágio foi da Belas Artes, da faculdade mesmo. Só que eu fiz estágio no ateliê de Lua, que era da esposa do Cássio da Rossi Revestimentos. Ficava embaixo. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em cima para ele vendendo as pastilhas, os porcelanatos, o que tinha. E eu fazia, daí no período da aula, tinha acho que 1 ou 2 vezes por semana, o horário que tu teria que fazer o teu estágio. Eu ia de manhã para trabalhar no ateliê dela, que era fazendo mosaico para as piscinas dos clientes. Então, aqueles mosaicos que a gente vê de pastilhas, teve um que eu fiz inteirinho, que foi o meu primeiro, e foi um que eu fiz sozinha, que foi o da Pizza 7, do que shopping que foi, se não me engano, foi de Jardim das Américas, não. Acho que tem todos, né? Foi de um shopping. Fui eu que fiz e foi o primeiro mosaico que eu montei. Me ensinaram a montar lá, que daí depois quando tu põe, como se fosse a pastilha, só que ele tá todo desenhadinho. Tudo certinho, Então, né? hoje, quando eu penso em fazer... Primeiro que eu já tinha todo um conhecimento de escultura. Aí, então, quando eu pego e passei por essa experiência, hoje, quando eu olho o negócio, eu faço, e se eu fizer tal coisa? Nananana. É tipo, eu só mudo o material. Mas eu consigo visualizar como fazer. Por conta de já ter passado por essa experiência. Então, eu já trabalhei ali, trabalhei como desenhista projetista, tanto free quanto contratada, que foi um pouquinho antes da Jenny Baggio fechar o escritório dela. Foi meu primeiro contato com a parte de marcenaria. Trabalhei com rochas ornamentais, trabalhei com gesso, acartonado, drywall, forros acústicos. Aí o meu tempo maior em algo fixo foi com a parte de imobiliário mesmo. Mas você conhece todo o resto que você teve essa bagagem. Foi o lugar onde eu tive mais conhecimento foi na parte de imobiliário. Por quê? Chega ali no final, o que eu fazia? Eu não fazia só o projeto, não tô desmerecendo nenhum vendedor, pelo amor de Deus. Mas eu não fazia o projeto assim só para vender o móvel. Eu fazia da loja o meu escritório.
Então, tanto que às vezes era 3 da manhã, eu tava dentro da loja, 5 da manhã, eu tava dentro da loja. Eu tinha a chave da loja pra entrar e sair, porque eu ficava depois, porque eu ficava o quê? Decorando o projeto, eu ficava elaborando, eu não fazia só o mobiliário, não. Aí eu falava pro cliente, se tu comprar os móveis comigo, eu te dou todo o projeto de interiores. Então, já foram 9 anos trabalhando, projetando interiores, então fazendo reforma, acompanhando as coisas pros clientes, né? Só que tendo o respaldo de uma marca, né? Tudo bem que essa parte a marca não ia arcar. Ah, sim. Né? Obviamente. Mas, queira ou não queira, é uma segurança. Foi ali que, então, na verdade, eu comecei a trabalhar com aquilo que eu queria, né? Abraçando as coisas. E ali você gostava já, tipo, já era uma paixão trabalhar com isso. Sim, isso. Na época, quando eu comecei... voltei de Minas e tudo, não sei o que, PPP, que daí o primeiro emprego que eu fiquei mais tempo mesmo, daí foi com rocha ornamental. Na época foi com a Michelangelo Mármores e Granitos. E aí, na época, a gente vendia muito piso de ladrilho de 1 centímetro. E eu falava, tá, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só vendendo caixinha de... Né? Eu queria mais, eu queria o conhecimento, tanto que hoje eu presto consultoria para empresas de rochas ornamentais pelo conhecimento que eu tive lá. A gente tinha treinamento com geólogo, com tudo. Rocha ornamental é mármore ou não? Todo tipo de rocha que tu usa para decoração, para piso, para revestimento é chamado de rocha ornamental. Então, mármore, granito, quartzito, o limestone, que é um tipo de calcário mais frágil que o mármore, que é um calcário. Então, tudo isso, desde... tudo rocha ornamental. Vamos dizer, a rocha que tu usa para fazer a pedra pro petit pavé, o paralelepípedo é um granito, na verdade. Então, ele é uma rocha também. Tudo que tu usa para ornamentar é uma rocha ornamental. Só que, às vezes, a gente se prende só num ponto. Nos nichos específicos ali, né? É só granito e mármore. Não, vai entrar de tudo. Se a gente pudesse pegar e laminar, que a gente chama, né? Um bloco inteiro de diamante seria uma rocha ornamental. O problema é que não sai, né? Mas não tentem em casa. Não, tentem em casa, não vai... Mas seria uma boa pegar um blocão de carvão, transformar ali, imagina um chapão de diamante. Não dei ideia, daqui a pouco surge os projetos com teto de diamante. Às vezes, né? Vai saber. Saber. Aí, lá quando eu tava... Aí eu peguei e falei assim, tava na parte de rochas, eu peguei e falei, tá, o que eu vou fazer mais? Vou só ficar vendendo? Tudo bem, eu tava ali, né, aprendendo das coisas e não sei o que, mas eu queria mais e queria vender mais. Aí, porque o emprego anterior, que foi com a parte de gesso, de acústica, de tudo, foi a primeira vez que eu precisei usar o AutoCAD. E eu aprendi, o que eu não tinha aprendido em meses no curso, eu aprendi em 15 dias. Mas diz que é sempre assim, né? Diz que é sempre no apuro que... Tinha voltado de Minas, precisava... arrumar um emprego, obviamente, né? E aí fui para uma entrevista. E aí o dono da empresa pegou e falou assim: puxa, mas eu precisava de alguém que soubesse AutoCAD. O teu perfil é perfeito e vou fazer de ti a melhor vendedora. Tu tem um tino absurdo para vendas. E só que eu precisava de alguém que mexesse no CAD. Eu falei: tu me dá 15 dias? Ele olhou, não é uma coisa simples, né? Mas pra você que já tinha um... Não, gente, eu não sabia abrir um arquivo novo. Esquece, era a mesma coisa que eu não tivesse feito o curso. Você tinha o diploma, ou não? Tinha. Então. Mas eu fui muito sincera. Eu falei pra ele, assim, eu fiz o curso e tava lá no currículo, né, que eu tinha feito o curso, mas assim... Todo mundo sempre me chamava pra parte à mão livre. E a vaga que ele tinha lá era pra venda de produto de forro acústico, não sei o que, e alguém que desse um suporte para entender o projeto do profissional que vinha. Então, eu não precisaria projetar, eu precisaria entender, ler projeto. A vaga era para isso, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei se dava 15 dias. Tu consegue em 15 dias? Eu falei, não, eu assumo a bronca. Em 15 dias eu tô projetando no CAD. Não sei nem pra que raios que ele queria. Aí ele falou, então tá bom. Liguei pra um amigo meu que era arquiteto na época. Ele trabalhava pro Ivan Wodzinski. Aí eu...
cara... Preciso de um intensivão aí. Como é que faz pra abrir um arquivo novo? Como é que coloca um layer, as coisas mais básicas. Aí peguei minha apostila, tinha lá, tipo, os comandos. Então, pelo menos eu sabia pra que servia os comandos. Já te dá uma baita de uma luz. Ah, sim, né? você já... E aí, ok, foi. E aí, trabalhando já lá no lugar... Aí no final das contas, o que eu tava fazendo? Eu projetava, eu angariava, eu projetava, vendia e acompanhava as obras já. Caramba, fazia tudo. E fazia o chimarrão do chefe, limpava o escritório também. Falar em chimarrão, você é de Curitiba? Sou. É de Curitiba? Sou. Apesar de todo mundo achar que eu não sou. Né? Mas a minha mãe é gaúcha, minha avó faleceu ano passado, é gaúcha, e meu marido é gaúcho. Ah, é? Daí Entendi. não Tá tem como. E cresci então. ouvindo música gaúcha, tomando chimarrão, então não tem como fugir muito. Só não sei dançar, o resto vai. Não, mas vai tranquilo, legal. foi só um parênteses, só por curiosidade. Mas não sou. Aí, o pessoal até acha por questão que fala que o curitibano também é muito fechado, e eu sou toda, né? Aí, mas. É que você fala um pouquinho cantadinho. Parece um pouco... Tem gente que acha que é de Santa Catarina. Fala assim, gente, não. Daí já forçou a barra. Porque o Catarina, pra falar, gente, é difícil às vezes até de entender o que eles estão falando. Tem bem na raiz do Catarina, é difícil. Minha mãe é de Santa Catarina, ela não tem sotaque, mas... Eu já tive um gerente Catarina que eu falei assim, pelo amor de Deus, Ricardo, fala mais devagar que eu preciso entender o que tu tá falando. Tá falando inglês? Não, calma. Fala, respira fundo. E parece que estão tirando o pai da forca, né? Aí eles já falam cantado, bem cantadinho. Eu acho bonitinho, eu acho... Mas quando eles dão corda, tem que botar um freio, porque tu não entende o que eles estão falando. O problema, eles falam português, mas com um cantado que é diferente do gaúcho, que não fala português, né? Eles falam as palavras que é qualquer outra coisa menos que português, não existe, né? Aí tu tem que ir traduzindo, né? Pra mim, como eu tô no meio, mas às vezes ainda meu marido solta uns negócios que eu falo, pelo amor de Deus, eu acho esses dois sotaques, todos os sotaques eu acho muito bonitos. Tanto o gaúcho quanto eu prefiro o gaúcho. Do meio lá de Santa Catarina. O do Catarino, eu sou muito multifuncional, mas o Catarino eu tenho que ficar olhando pra ele pra prestar atenção e não perder, entendeu? Aí me cansa, me suga. É muito ligeiro. Entendi. Mas onde é que a gente tinha parado? No teu trabalho lá, que você aprendeu em 15 dias. Aí... E aí, vendi, legal. E realmente, ele me fez uma vendedora muito boa. Só não sei como que ele fez, porque, coitado, ele entrou numa depressão profunda e eu fiquei com o irmão dele pra cuidar de mim, que não fazia nada de venda. Enfim, daí fui pra Mickey. E lá eu falei, o que eu vou fazer pra vender mais e pra fazer algo além de vender. Porque, normalmente... O profissional de arquitetura ou de interiores vai para a parte do comércio porque as empresas exigem um profissional formado na área, só que também tem que ser um profissional que queira se acomodar a isso, né? E eu não queria. Eu queria só adquirir o conhecimento, né? Eu tinha um foco. Meu foco era trabalhar 5 anos desse jeito. Eu trabalhei 19 anos e meio. Tudo bem. Errou por pouco. Quase nada. Então, a minha ideia era essa. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer o quê? Projetar no CAD. Hoje em dia o CAD... Eu nunca usei depois da minha, que nunca mais usei. Eu peguei e eu fazia, por exemplo, o cliente tinha um ambiente. Ele me trazia com as medidas para eu poder calcular a metragem quadrada para vender o ladrilho. Eu falei, mas e o que o senhor acha? Se a gente fizer um jogo assim, um jogo assado, se a gente fizer uma paginação, aí o que a gente chamava de tapete, que aí tu faz uma borda, depois faz uma outra, e faz o miolo, não sei o que na época tava super em alta, né? Era uma coisa que era novidade, ficava muito bonito. Antigamente os ambientes tinham espaços maiores, eles eram mais amplos. Hoje em dia, se tu vai fazer uma borda, quase que um lado encosta no outro, né? Então, antigamente dava pra fazer. E pegava muita peça que era refúgio, assim, né? Eu mesmo, claro, eu era comissionada, mas eu não tinha aquela coisa assim, eu tenho que vender com valor agregado. Não, vou vender meu mais negócio caro, era. E é até hoje, solucionar o problema do cliente. A dor do cliente é essa, a necessidade é isso. Tem aquele cliente que quer etiqueta,
né, pra mostrar, pra dizer, e tem que dizer que pagou aquele X e que veio de não sei aonde. Tem cliente que não. Então tudo bem, né? Então, Cada um tem seu... Né, depois de assentado, não tem etiqueta ali na ponta, não é que nem roupa que tu vê da onde veio, de onde foi. Só vão saber se tu falar. Se perguntar, é indelicado. Então, né? Então eu pegava muito o que a gente chamava de material C, que era um material que ficava assim, tipo, 1/5 do valor. Ele vinha um pouco mais movimentado, mas eu gosto dessa personalidade do material, aquela coisa do material todo lisinho, todo igual. Aí eu pego e compro um porcelanato, entendeu? Isso eu sou assim até hoje. Eu gosto da pedra com cara de pedra, né? E aí a gente fazia o desenho e o cliente falava, não gostei. Ele comprava, ele não pensava meia vez. Ele levava um desenho com uma paginação pro assentador dele colocar. E ficava um piso diferente. Eu pegava, assim, coisa que era usada para rodapé. Eu comecei a fazer como se fossem os trabalhos que cobram uma fortuna para instalar de taquinho. Eu fazia todos os desenhos, toda a paginação. E pro cliente poder, e ficava um piso completamente diferente de colocar ali uma peça 30 por 30, 40 por 40, o que seja, quadradinho de fora a fora. Ele tinha um piso chiquérrimo pro resto da vida, que daí tu pode polir de volta, né, e tudo mais. Só dá um trabalho danado pra sentar, né. Mas isso aí é problema da outra pessoa. Era problema de outra pessoa. Cada um no seu quadrado. E ficava bonito, ficava diferente, era um piso que saía barato, mesmo a mão de obra saindo mais caro, compensava, né? E tava fora do comum. E aí, a mesma coisa daí quando eu fui pra parte de imobiliário. O meu diferencial era ir além, porque eu gostava disso, né? E eu me peguei depois de uns anos... Falando isso pros clientes quando entravam da loja, como é que eu posso te servir? Você era vendedora. Vendedora. E uma pergunta polêmica, e o resto, pessoal? Os outros vendedores? O que eles achavam? Tu diz de eu fazer... de você... É porque assim, aquele ditado lá que não sei se é certo ou se é errado, independente de não estar aqui pra discutir isso, mas o prego que se destaca leva martelado. Ele é Você verdade. não tinha medo de... ser tão destacado, assim, fazer coisas muito diferentes e acabar sofrer uma repressão, alguma coisa assim, ou uma inimizade, ou indiferente. Se eu for ligar pro que os outros falam, eu não vou... Se eu for ligar pro que os outros falam, eu vou seguir a moda. Que era aquele assunto que a gente conversou ontem. Eu não... É ali que eu queria chegar. eu não vou seguir os outros. É difícil tu ter personalidade, né? É difícil tu... te destacar, né? E às vezes a gente tá firme feito palanque no brejo, né? É esse destaque, tá meio bambo o destaque lá, tu não tá bem seguro daquilo que tu tá fazendo, né? Até que tu veja, não, é isso mesmo que eu quero e é por esse caminho que eu vou. Porque não... Se eu ligasse, mas se eu me destacar... As pessoas vão falar de mim, e vão mesmo, como aconteceu de fato, não em todos, mas em alguns lugares por onde eu passei. Porque daí tu passa a vender mais, tu passa a fazer um faturamento maior, né? E que você sobe a régua, talvez, né? Sim. Você sobe a régua da expectativa do cliente, não sei. Eu não lembro quem que falou isso, mas... não sei se eu ouvi, se eu li, alguma coisa assim. Quando, vamos dizer que tu chega e acha ruim algo que eu fiz. Eu fiz um troço super fenomenal, ficou super legal, mas o que eu fiz não interfere em nada. Mas tu vem e prega a boca em mim. Tu não tá pregando a boca em mim, de fato, pelo que eu fiz. Apesar de tu estar falando mal daquilo que eu fiz e às vezes até da minha reputação querendo me desfazer. O que te irritou não foi o que eu fiz. O que te irritou é que eu denunciei que se eu fiz, tu também poderia fazer. E se tu não faz é porque tu não quer. Porque é diferente ainda quando tu diz, não, eu não tenho capacidade pra fazer. Opa, ainda tu tá respaldado por alguma coisa. Agora não. Tu poderia fazer, talvez tu até devesse fazer. E tu não faz porque tu não quer. Seja por relaxo, seja porque tu tá pouco se lixando pros outros. Não importa a motivação de tu não tá fazendo isso. Aí eu acabo te denunciando. E aí fica ruim. Entendeu? E esse é o maior problema.
Só que o que eu acho errado muitas vezes é o dono do estabelecimento, o lojista, cobrar de todos aquilo. É uma escolha minha. A escolha de trabalhar 12, 16, 18, 32 horas seguidas foi minha. Esse foi o preço que eu paguei. Né? Hoje eu pago com a minha saúde. Né? Hoje eu tô correndo atrás de resolver problemas de saúde que eu tenho por conta disso. Né? Então, mas é uma escolha minha o que eu fiz. Não dá pra cobrar todo mundo daquilo. Sim. E se todo mundo se destacar, ninguém se destaca. Daí alinha todo mundo, né? É que o cliente cria expectativa também, né? Talvez. Se um cliente é atendido por você, depois o cliente é atendido por outro vendedor. Não dá certo, ele sempre vai voltar a pedir pra ser atendido por mim. Sempre. Toda a vida, não tem como. O cliente, já teve clientes que vieram assim pra mim, então, não sei o quê, tu tá trabalhando na loja ainda? Não tô. Então... Não, mas olha, eu vou te indicar uma amiga minha, trabalha assim, assim, assado, igual a mim, não sei o quê. Igual a ti? Difícil. Entendeu? E não é, nossa, me acho... Não, porque realmente eu ia muito além. Eu ia muito além do esperado, né, pra loja. Então, só que aí eu falei, não, já deu. E foi uma coisa que foi muito difícil, porque vender vicia. É muito difícil tu sair desse mercado. E eu sou extremamente competitiva. Né? Eu compito comigo mesma. O pior concorrente que eu poderia ter. Porque era um mês superando o outro. Né? Não que tu não tenha aquelas baixas. E dá umas baixas às vezes que... Nossa. Desanima. Mas, eu olhava para os meus números e eu falava assim, se eu conseguir, eu posso fazer mais. Se eu conseguir, eu posso fazer mais. Né? E aí tu vai te superando. E aí tu vai procurando aonde que tu pode melhorar. Se é em tempo, se é em novidade, se é se atualizando. O que tu pode oferecer que vai... Sem personalidade. Porque essa questão que você falou de personalidade, por exemplo. Você saiu do trabalho que você estava, de vendas, e decidiu seguir só com o teu escritório. Com o meu escritório. Essa questão de personalidade, que era o que a gente estava falando bastante antes e tal. É difícil de deixar a personalidade de lado quando você vai projetar, desenhar alguma coisa para algum cliente, né? Você vai deixar os traços que você tem de conhecimento, de conhecimento, sim. De gosto não pode ser. De gosto não, né? De gosto é mais difícil, né? E na verdade, o mercado trabalha, num geral, né? Isso tá mudando, mas o mercado, no geral, trabalha deixando a identidade do profissional, não deixa a identidade do cliente. É porque isso ainda, eu vejo que tá bem, tipo, no meio da balança. Tem clientes que gostam muito de contratar o profissional pela identidade do profissional. Então, se é aquele profissional que gosta muito de usar algum estilo específico ou algumas cores específicas ou algum tipo de imobiliário. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O cliente gosta de usar aquilo ou é aquela pessoa que hoje tá com não sei quantos mil ou milhões de seguidores e ele tá bombando e vamos dizer que eu seja o cliente. Eu gosto daquilo. Porque eu vejo a mídia, as redes sociais, os meus amigos, o meu círculo social e aqueles profissionais que estão hoje no momento se destacando têm esse estilo. Então, eu gosto daquilo ou eu não tenho personalidade suficiente e vou gostar daquilo porque aquilo é o que há hoje. Se fosse outra coisa, será que eu não gostaria da outra coisa simplesmente porque aquela outra coisa é o que há hoje? E pode ser que seja, né? Na verdade, 90%. Eu acho que é isso, né? Porque o gosto é muito relativo, né? Gostar de uma coisa, às vezes você não sabe se você tá realmente gostando daquela coisa ou ela aparece tantas vezes pra você que você adquiriu o gosto naquilo, mas... É uma manipulação, na verdade, né? É famoso gosto, mas não gosto. Que é uma coisa assim, eu até posto muito pouco, porque quando eu chego e vou elaborar um texto, que é o que eu falei, né? Tipo, tava falando com a Fernanda ontem. Dá um trabalhão fazer um texto. E pra mim, esse problema não é fazer um texto. O problema é que tem limite de caractere, entendeu? Esse é o problema. Aí quando eu escrevi, tipo, cabe 2.000, eu escrevi 5.000, entendeu? E aí eu tenho que ir tirando, eu tenho que ir tirando, só que chega... E eu acho que é um problema de rede social, porque chega uma hora que
não é que tu não tem o poder da síntese. Chega uma hora que se tu tirar mais do que aquilo, vai Perde dar a entender sentido. outra coisa. Uhum. Tu não vai conseguir passar exatamente aquilo que tu quer passar. Uhum. Porque, ainda mais num tempo onde tá tudo assim é muito fácil condenar já de cara. Uhum. Porque ofendeu. Não concordo. Pá! Entendeu? Sim. Aí tu fala, não, cara, eu não tô falando nada disso. Calma, né? Mas é que eu não tenho mais espaço pra me explicar melhor. Uhum. Né? Para poder construir toda uma base, né? Então, assim, teve um dos posts que eu fiz que é o estilo do profissional, justamente porque o estilo do profissional pode e deve ser o dele, não o do momento. Uhum. Mas o que ele como profissional, ele pode até se especializar num determinado estilo. Mas ele, como obrigação, não pode saber fazer só um estilo. Uhum. Ele pode dizer assim, não, o teu estilo, vamos dizer, Alexandre, olha, esse tipo de projeto eu não faço porque eu não trabalho com esse estilo. Uhum. Ok. Mas não dá pra chegar e dizer assim, não, eu vou projetar pra ti um projeto que eu já sei que não é o teu estilo, porque é o meu e dane-se. Uhum. Entendeu? Não dá. Isso é uma coisa inadmissível. Uhum. Eu falo pra Será que existe isso? Eu não acompanho o mercado. Existe isso? Sim. Eu já vi profissional pegar e dizer assim, projetei pra uma senhora uma casa de tal estilo, que, cara, é um estilo extremamente... pra uma senhora de 80 anos. Isso aí. Não julgando, né? Não julgando. Mas, assim, cara, eu tô pra ver uma senhora de 80 anos que seja minimalista. Uhum. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. O minimalista é o que as pessoas estão entendendo hoje por minimalista? Eu acho que não. Eu não sei se é os profissionais que estão passando a mensagem errada. E os profissionais, eu me coloco junto nisso. Uhum. Apesar de eu não ser produtora de conteúdo. Porque eu não sei se eu assovio ou se eu chupo a cana, né? Então, assim... Mas, assim, eu até quero... Tô vendo isso tudo agora, contratando empresa para fazer isso tudo. Para que pelo menos eu faça os textos e a pessoa dê um jeito de postar, de arranjar imagem, pegar meu banco de imagem, que eu tenho, assim... 3 HDs externos, tudo, tipo, que nem ano passado eu fui em 6 mostras no Brasil, entendeu? Então, o que eu tenho, assim, eu tenho pelo menos umas 2.000 fotos de cada mostra que eu fui. Então, eu tenho que comentar de um monte de coisa, só que aí tu tem que editar foto, tem que fazer recorte, aí tu tem que... É o assoviar, chupacana, não dá tempo. E projetar, e ter o escritório, atender clientes, não sei o quê. Enfim. Tem 24 horas no dia ainda, né? Só. Se alguém tiver um jeito aí de aumentar... Se alguém tiver um hack... Eu gostaria. Então... Pergunta pro Itaú lá, que eles devem saber. Normalmente tem de tudo. O que acontece? A gente, né, como profissional, a gente posta algo lá... minimalista. Eu acho que ele também é minimalista. Mas eu acho que ele é um estilo nórdico minimalista. Nossa, agora você chegou numa área que eu não entendo absolutamente nada. Quando alguém te fala... Quando tu fala assim, um ambiente minimalista, se tu fechar o olho, me descreva um ambiente minimalista. É com pouquíssimas coisas não tão chamativas, Tá, mas talvez. eu quero que tu descreva o que tu vê nesse ambiente, cor, revestimento, fala pra mim. Eu enxergaria um negócio mais em tons mais bem neutros, na verdade. Neutros, assim, talvez mais escuros ou mais claros. Pra mim, minimalismo é isso, talvez. O medo de errar já fica, né? Talvez. É que eu não sei mesmo. Não, tudo bem. E tu não tem obrigação de saber. Não entendo nada. Pouquíssimos ou nada de adornos, coisas assim, sabe? Tipo, quadro com fotos e tal. Um negócio bem clean, como se não tivesse sido feito uma ambientação, sabe? Um negócio entreguei... Clean ou minimalista? Ai, já não sei dizer. Aí eu deixo pra você responder. Porque o minimalismo, o clean, minimalista, pra mim é a mesma coisa. E não é. Né? Eles assim... eu pego uma circunferência ali, zoom, em algum momento eles se encostam, né? Mas eles podem estar juntos, mas podem ser completamente separados. Só que normalmente quando a gente vê parte do que tu falou, é bem isso. Mas normalmente o que a gente vê? A gente digita lá minimalista, vai aparecer um ambiente com pelego, uma cadeirinha clarinha, cinzinha, branquinha, com perninhas de madeira, um piso de madeira ou um piso de cimento queimado clarinho.
vai ter um rodapézinho branco, as paredes cinza e todo o restante branco. Isso é minimalismo, ou não? Não, isso é o nórdico, o escandinavo. Que remete ao quê? Ao ambiente frio. Então, minimalismo pra mim é frio. É isso aí. O minimalista, ele é quase um indiferente, mas ele não precisa ser frio. Tu pode trabalhar com cor e ser minimalista. Entendeu? Tu pode ter diversos objetos e ser minimalista. Não quer dizer que o minimalismo é o mínimo que tu precisa para aquele ambiente funcionar. Né? O mínimo de informação. Tu sempre vai colocar alguma coisa e vai perguntar, eu preciso? O que a gente tem, que houve uma confusão nesse meio tempo? Entender que, por regra, naquilo que a gente vê hoje em dia não falo mais revista, né? Seu no Instagram. Denuncia a minha idade. Esses dias saí um pouco antes da pandemia, me fiz quase coleção, 200. né? Tinha 200 revistas em casa. A gente pagava tão caro por elas, né? Hoje tá tudo tão fácil, pagava o olho da cara. Tinha a revista da época da minha mãe. Aí, que hoje tá voltando. Olha lá, eu falo que a moda, independente de que ramo seja, ela é tipo uma roda gigante. Então, uma hora vai estar sempre em cima. Uma hora tá em cima, outra tá embaixo. Esquece, ninguém lembra mais. Nossa, que novidade. Mentira. Não é novidade. Ela é a mesma coisa aplicada de uma outra forma, ou então, às vezes, exatamente da mesma forma. Né? Então, o que acontece? A revista digital hoje, o mundo digital apresenta pra gente, a digita minimalista vai te aparecer um escandinavo, um estilo nórdico. Cinza, branco e madeira, normalmente, é o que vai estar predominando naquilo. Só que a minha pergunta é, isso é minimalista ou o estilo escandinavo é predominantemente minimalista? Um dos pontos gritantes dele é ser minimalista. Agora, eu posso ser minimalista de outra forma. A hora que eu vou fazer a casa para uma pessoa de 80 anos, eu tenho que saber da história dela. Muito provavelmente, talvez ela não queira um estilo casa da avó, que hoje é um estilo que existe. Que é aqueles... cheio das coisinhas, com aqueles detalhezinhos, tudo coisa aqui, que ele quase beira o kit. Ele tá assim também, tangenciando o kit. Tá passando ali, só que ele não chega a ter tanta cor misturada, tanta informação, mas ele é bem carregado. Porque quando a gente olha para os nossos avós, é como se a gente olhasse para eles e visse toda uma história lá. Se tu chegar e olhar para um vozinho hoje, tu vai falar, ele passou pela Segunda Guerra, ele não teve geladeira quando criança, ele não teve televisão, ele não tinha penicilina, um monte de coisa. Existe uma história por trás. Uma bagagem gigante. E normalmente, claro, depende muito da fase em que eles estão, que às vezes chega uma fase que eles falam, não, tô a fim de me desapegar disso e ter menos, porque é menos coisa para limpar e um monte de coisa, ou então eles ainda são jovens, né? E aí vai viajar, vai não sei o que, eles querem uma casa prática. Mas são raros os que estão nessa vibe. Fora esses aí, a maioria vai querer uma casa que diga, que expresse eles. E uma casa vazia expressa alguém cheio? Difícil, né? Uma casa sem detalhes expressa alguém com tantos detalhes? Uma casa sem, ou com muito pouca foto, conta a história de alguém que já viu tanta coisa e que fez parte de uma história que hoje a gente só lê em livros? É praticamente impossível, né? Então, assim, cada pessoa tem um jeito. E eu comecei a trabalhar isso. Tem algumas coisas que às vezes eu olho assim, eu falo, não, eu penso assim. É o tal da construção da minha personalidade. Eu penso assim. Mas eu tô totalmente fora do negócio, da vibe do momento. Eu fico. Eu faço. Eu me sinto muitas vezes um ET. Aí lá atrás, uns anos atrás, teve um cliente meu, na época que eu trabalhava ainda na loja, e ele veio pra mim, ele tinha comprado um apartamento pra cada filha.
E aí ele falou, André, eu quero que tu projete, eu vou trazer elas, tu vai conversar com elas, eu já tinha feito alguma coisa pra ele e pra esposa. Ele falou assim, eu vou querer que tu faça o que cada uma quiser do jeitinho delas. Tu vai ver, elas têm, o primeiro nome das duas era igual, tipo Ana, nananã e Ana, nananã. As duas bem envolvidas com parte de arte, de criação, de tudo, mas profissões assim que se entrelaçam, mas uma seguiu um caminho, outra seguiu o outro. Eu quero que tu faça o apartamento para cada uma delas. E aí a gente vai conversar a respeito. Eu falei, ok. Chamei um dia uma, fiz um briefing com uma, chamei outro dia outra, fiz um briefing. Exatamente a mesma planta. Só não dava pra ser no mesmo andar, porque senão ia ser espelhado. Então era um embaixo, outro em cima, ok, fechou. Eu não sei como é que foi o quebra-pau pra decidir quem ia ficar com o andar, ok. Enfim, o dia... uma veio, apresentei o projeto, alteramos, fizemos o que tinha que fazer, ok, é esse o projeto que eu quero que tu fale com meu pai. Veio a outra, viu, mesma coisa, é esse o projeto que eu quero que tu mostre pro meu pai. Ok. Chamei os pais... Ele falou assim, André, eu quero que tu me apresente, mas eu não quero que tu diga de quem é. Ah, é? Uhum. O próprio pai? O pai já sentou e falou, eu não quero que tu diga pra mim de quem é. E só tinha um quarto que denunciaria, que seria como se fosse o home office delas, né, de cada uma. Porque daí ia ter elementos, né? Uma de cada um, bem próprio, né? Que daí, por exemplo, uma era estilista, ia ter um manequim, a outra fazia teatro, ia ter... Então, assim... ali ia denunciar completamente, que seria o espaço de trabalho, né? Então, o que eu fiz? Eu isolei essas fotos desses ambientes para não ir passando e não... E apresentei. E eu tirei as fotos do projeto exatamente na mesma posição dos dois, né? Aquela coisa, né? Vai que dá briga entre as irmãs, né? Então tu faz tudo, faz né? Igual, o máximo mais igual tu personaliza totalmente, mas assim, ao que uma tem, outra tem, tipo, né? Pra não dar briga. Porque tu tá sentindo, tu tá conhecendo também, né? Então, ok, apresentei. Eu não sei se eu fiquei mais emocionada do que o próprio pai, porque eu vi o olho dele cheio de lágrima e eu me emocionei. E ele falou assim: esse é o apartamento da fulana e esse é o apartamento da ciclana. Eu vejo a minha filha fazendo tal coisa aqui, assim, assim, assado. Eu vejo a minha filha fulana fazendo tal coisa, assim, assim, assado. Ele falou: são as minhas filhas. Quanto é? Entendeu? Claro, depois tem a briga de preço, né? Não sei o quê. Não, vamos tirar isso, vamos por... Ok. Aí depois que eu mostrei os escritórios como é que tinham ficado, porque era a parte que ia denunciar. Era o que não tinha jeito. Não tinha jeito. Daí se ele não queria saber de quem era, né? Ok. Ali naquele dia, eu entendi algo que eu falo num dos meus vídeos no canal, que ficou super abandonado lá. Que eu termino um dos vídeos que eu fiz, uma análise da Feira de Milão de 2019, falando exatamente isso. Adentrar a casa de alguém como se você adentrasse a pessoa. Isso é muito profundo. Eu, André, por mais que eu ache maravilhoso um estilo minimalista, por mais que eu ache maravilhoso o clean, que é outra coisa, por mais que eu ache maravilhoso um clássico, um barroco, são coisas que eu jamais teria. Porque não me exprimem. Entendeu? O meu estilo é um outro estilo. Que talvez decepcionasse 99% dos meus clientes. Né? Então, porque eu sou uma pessoa de muitos detalhes e de muitas coisas. E é ser essa pessoa de muitos detalhes e muitas coisas que me faz ser quem eu sou como pessoa e como profissional. Pensar nos detalhes que eu penso me exige ter detalhes para conviver com os detalhes e saber, isso funciona? Isso não funciona. Se eu tenho um espaço vazio de coisas, ele não me exprime. Eu sou uma pessoa extremamente carregada de coisas por dentro. Carregada de cor, carregada de emoção, carregada de um monte de coisa. E sou carregada completamente de algo que se chama simplicidade das coisas.
às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, que chique, não sei o que. Uma vez eu fui pra um evento desses que a gente vai nas lojas, e depois uma das vendedoras veio falando assim, Andréia, desculpa te perguntar, é minha amiga, então ela, claro, podia fazer isso, mas também não me importo. Ela falou assim, desculpa te perguntar, mas as fulanas, que eu conhecia as meninas, né, do escritório, as fulanas do escritório e tal, não sei o que, acharam muito bonito o teu vestido, e elas perguntaram se tu não acharia indelicado de onde tu comprou, porque elas gostariam de comprar se tu não te importar. Porque, é claro, a gente corre o risco de aparecer no evento com a mesma roupa, né? Tô nem aí. Aí eu falei assim, olha, eu até falaria se eu tivesse comprado, mas fui eu que fiz. Fui eu que costurei a peça, né? Então... Isso é chique. Isso é o único. Mas mas assim, vou te dizer, foi a primeira peça, tá cheia de vício. Eu não consigo nem abrir o braço direito. E ficou tá entregando a peça. Mas é verdade, saiu com erro a peça. Mas ninguém precisa saber. E eu costurei ela pra aquele evento. Você não vai jogar vôlei, né? Entendeu? Aí agora o que eu fiz? Eu comprei mais tecido e eu vou arrumar a peça. Porque eu também tô aprendendo. Por quê? Porque eu tenho quase 1,80 m de altura. Tudo fica curto pra mim. Aí eu cheguei a uma conclusão de que assim, ou eu vou pagar pra uma costureira, e não tem problema nenhum, mas e se eu me desestressar? E se eu gostar? Eu tinha duas, eu tenho, né? Tinha não, uma morreu, mas a outra avó tá viva. As duas avós costureiras. Não é possível que isso não venha junto comigo. Entendeu? Sim. Não é possível que eu não consiga, fazendo as roupinhas das Barbie, que eu costurava à mão, que eu não consiga lidar com uma máquina de costura. Né? Quebrei uma penca de agulha, né? Pau, estoura. Eu veio colocar elástico. Hoje tem YouTube, tem tudo pra ensinar, assisto 1000 vezes as coisas, né? Então, assim, isso faz parte do meu processo criativo. Então, ontem mesmo, depois que a gente voltou do evento, eu fui pra uma reunião. A gente começou a reunião um pouco antes das 9. Ontem, o cliente falando de algumas coisas que ele queria... porque daí eu vou pegar o desenho das crianças, não sei o que, porque daí eu pensei em fazer com adesivo, porque daí, imagina, isso aqui, tudo bem que para uma criança cega, ou uma pessoa cega, isso aqui é muita coisa, mas pra gente é quase nada. Quase nada. Mas aí quando ela falou assim, será que aí isso eu faço com adesivo, daí eu ponho o próprio desenho, porque ela faz um trabalho sensacional, que eu não imaginava que isso existisse. Ela trabalha... a parte terapêutica e psicológica com crianças, adolescentes que não enxergam por meio de desenho. Mas ela não enxerga. E elas fazem desenhos. Mas não é qualquer desenho. Elas desenham, de fato. E ela falou assim, André, falou é um conjunto de profissionais que a gente tava junto. Ela falou assim, eu falei assim, quando ela tava falando, eu já tava enxergando uma forma de fazer aquilo virar uma escultura, pelo menos em relevo, que até as pessoas que veem possam ver uma luz e sombra. Pegar aqueles desenhos, colocar, rebater, né, num projetor na parede, e por que não ver com um escultor alguma forma que a gente possa fazer, e se tiver que eu pegar e fazer... Você faz. Eu vou lá e faço. Eu não tenho problema de chegar. Eu já tive quarto de cliente, quarto de bebê, que a gente foi procurar pecinha pra fazer, que eu tinha achado muito bonitinho, porque ela tinha 2 meninos gêmeos. E aí, depois tem toda uma história por trás, não sei o que, os meninos já com praticamente 12 anos. É toda uma luta pra engravidar, já uma cliente tinha problema de saúde, então seria uma gravidez bem complicadinha, não sei o que. Veio uma menina, né? Felicidade, era tudo que o pai podia querer, não, mas é que o homem tem aquela coisa diferente com a menina, né? Ela é uma menina. Aí a gente queria colocar no bercinho, it's a girl. A gente foi ver, a cliente falou assim, eu acho assim, ela falou, não é questão, não tenho dinheiro pro negócio, mas é que eu acho assim, que o que estão cobrando pra peça não vale. E a gente pesquisou, eu falei assim, não, fui atrás, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar cortar a peça, eu pinto e colo ela pra ti no quarto.
Eu fui lá, mandei cortar a peça, fiz, eu peguei, pintei nas cores que nós queríamos, na intensidade que a gente queria, porque daí, né, misturei ali, cheguei no tom de cinza que a gente queria, no tom de rosa que a gente queria, e eu mesma fui lá e preguei na parede da cliente, em cima do bercinho da cliente, porque estava no meu projeto e eu queria fazer. Deixar igual. Ah, era um preciosismo? Não, mas eu sabia o quanto aquilo tinha impactado ela. Aquilo lá talvez representasse mais do que muita coisa, né? Só que aí, ela aceitou ficar sem, porque quando chegou lá, tipo, tu pegar por causa de um negocinho desse tamanho, tu pegar aí a R$300 uma pecinha daquela que tu manda cortar por 80 e a questão é ter aqui um pinte. Ela dava, André, até pintaria, mas como eu tô grávida, vai ter que passar verniz em cima, um monte de coisa. Ela falou, né? Eu falei, não, mas posso eu fazer? Tu aceita se for eu fazendo? Ela, claro, nossa. Então, assim, pra mim eu não tenho problema. Eu tenho uns arranjos que eu peguei e fiz pra uma empresa que era de juta. Eu peguei, eu mesma fui lá, passei na máquina, falei, nossa, quando eu fui olhar por causa de um saco de juta, eu falei, nossa, vocês estão loucos? Aí o cliente falou, não, André, se tu quiser ver alguém pra fazer, eu falei, alguém pra fazer, me paga que eu faço. Peguei, fui lá, pagar o quê? Peguei, fui lá no centro, comprei, passei a máquina, falei, pronto, agora só veste o vasinho com a dita da juta, faz um lacinho, acabou, entendeu? Então, tem coisas assim que tu não precisa, tem coisas que podem e devem ser simples. Tem coisas que tu chegar e dizer assim, não, isso aqui não foi comprado, foi feito pra mim, né? Ele tem e outra, o profissional, ele tem que ser um facilitador das coisas, né? Ele tem, eu falo muito isso. A gente tem que ser como um canudinho. Existe um imaterial, que é o desejo e o sonho do cliente, que ele às vezes acha que ele sabe qual é, que é a questão da personalidade, a questão do gosto, a questão de uma série de coisas. Ele às vezes começa num caminho e vai para outro completamente diferente. Por quê? Porque é um processo de autoconhecimento também. Muitas vezes ele vai dizer, não gosto, não faço. Eu tô atendendo uma cliente que é indicação de uma outra cliente minha, que ela falou assim pra mim, Andréia, fulana mandou dizer pra ti que... a Andréia fulana falou pra mim que ela se arrepende de não ter feito algumas coisas que tu falou que era pra fazer. Porque na época ela ficou com medo e hoje ela vê que daria muito certo. Coisas que tirou do projeto. Não, é ousado demais. Aí fica, eu não sou tão ousada. E aí hoje essa amiga dela fala assim, como que não? Seria perfeito, daria certo. É a fulana, como é que ela não deixou? Eu falei assim, pois é, mas aí tu... São momentos, às vezes, também, né? Não sabe que a pessoa tá e tá se descobrindo. É uma descoberta. E às vezes, às vezes eu acabo vendo algo a respeito do cliente que nem ele ainda percebeu que ele é ou que ele tem aquilo, né? Então, e esse é o papel, né, da gente ajudar a pessoa a se entender, se interpretar naquele campo imaterial, e aí tu ser literalmente um caminho, um canudo, tu suga daqui e materializa ali. Tu traz à existência algo. O projeto é isso, tu pegar algo que tá ali no imaginário, num sonho, num desejo, que esse acho que é a maior das responsabilidades, porque é algo de valor imensurável, porque é um sonho. Tu pegar e dizer assim, não, me dá a mão, vamos junto, eu vou fazer isso acontecer. Isso é trazer a existência. Isso muda a vida das pessoas. Isso é algo fabuloso. É uma fagulha do que Deus fez. É dizer, haja. Isso é muito fenomenal. É muito fenomenal. E tu dizer assim, tu entrar no lugar e a pessoa dizer assim, isso sou eu. Não é só meu. Eu estou dentro de mim mesma. O profissional tem que fazer essa tradução. Senão, a gente acaba ficando como... no começo da pandemia, eu fiz bastante live no Instagram. E foi muito interessante, que é o que eu falo. Às vezes eu piro nas coisas, acho que é coisa da minha cabeça, e acontecem situações que
pra dizer, não, tu não tá pirando. É por esse caminho mesmo. Que nem esse caso desse pai com as meninas, da questão de, né, realmente não interessa a moda. Os clientes perguntam, onde é que tá na moda? Tá na moda aquilo que tu gosta. Porque aquilo que tu gosta não vai sair de moda, a menos que tu mude. Só que tu tem que saber o que tu gosta. Sim. No começo da pandemia, quando eu fazia as lives e eu deixava aberto para pergunta, foi muito interessante, porque teve um ponto que foi muito recorrente em todas as lives. Eu não gosto do estilo minimalista, parece que ele é frio e indiferente, as pessoas falavam. Mais ou menos nesse... Ou o que tu acha do estilo minimalista? Ou o que tu acha do estilo... Que antigamente falava muito escandinavo ou minimalista, né? Antigamente, 2 anos atrás. O que tu acha... Sempre se referindo ao estilo, e as pessoas falavam assim, pra mim parece que ninguém mora nele. E se tu parar pra prestar atenção, parece que ninguém mora nele. Só que o meu ponto, não tô falando, não tô pregando a boca no estilo, né? Até porque ele tem o seu valor e é muito, muito útil. A questão é, a gente vai olhar para trás daqui talvez 1 ano e olhar a geração escandinava. E não é que a geração foi assim. Nós, profissionais, projetamos todas as casas dessa forma? Peraí, tem que ter alguma coisa errada, as pessoas não são iguais. Quando eu tô projetando todas as casas, todas as empresas, do que seja, né? Cada profissional tem a sua linha. Quando eu tô fazendo todos os projetos com a mesma linguagem, eu tô me impondo. Se for isso, ok, show de bola, assume, vai. E aí também o cliente contratou porque quis nessa pegada, mas o meu ponto é incitar profissional e incitar cliente a ter personalidade. Esses dias eu cheguei para uma amiga, que é designer também, ela falou, André, não tô afim, eu projeto isso, mas não é o que eu gosto. Eu falei, tá, mas e por que tu não faz o que tu gosta? Porque não tem cliente. Eu falei, mentira. Tem cliente pro que tu gosta. O problema é que as pessoas que gostam disso não sabem que gostam porque aparece pouco. É um nicho de mercado que eu jamais teria condições de fazer. Eu acho super interessante. Se eu tivesse que projetar, eu faria o projeto. Mas, assim, aquilo não flui de mim. E é extremamente trabalhoso de fazer. Aí, o que eu vou fazer? Enquanto ela vai projetar, sei lá, em 1 hora, um determinado detalhe do ambiente, eu vou levar horas a fio fazendo, né? Porque não é minha pegada. É um tipo de estilo que se vier um cliente pra mim, eu vou dizer assim, não, fulano é boa nisso, né? Que é o kit. E ela falou assim, mas ninguém gosta. Eu falei, não, as pessoas não sabem que gostam, porque tem pouco material na internet a respeito. Quando tu começar a postar esse tipo de coisa, as pessoas que se identificam com esse estilo vão querer te contratar por isso. E tu vai poder até cobrar mais, porque não tem quem faça. É bem relativo, né? Gostar e não gostar. Gosto, cada um tem o seu. Né? Eu posso achar maravilhoso um lugar. Isso é um outro post que eu sempre falo, tá lá anotado pra eu fazer e também nunca fiz. Acho lindo, mas jamais faria. Tem coisas que eu acho maravilhoso, mas eu jamais faria pra mim. Aquilo não sou eu. E é uma coisa que eu bato muito na tecla também, que eu acho uma coisa muito feia. Isso, independente de ser profissional ou não, coisa mais feia, que ridículo. Ai, nossa, que mau gosto. Muitas vezes tá muito bem feito. Só que pelo fato de não ser o que tu gosta, tu pega e fala mal. Tu pega e passa o negócio. Sei lá, que barroco maravilhoso. Não faria, mas tá muito bem feito. Não, as pessoas chegam e falam, nossa, que coisa horrorosa, que mau gosto. Não, velho. Merece uma canecada. Tu não gosta daquele estilo? Fale que está bem feito.
mas que tu não faria pra ti. Ou então fala, tá bem feito. Ah, então vamos fazer. Não, fazer pra mim eu não faria. Entendeu? Isso é o cliente que tem que pegar e falar assim, não, eu gosto disso, mas não pra mim. Não, isso eu acho muito bonito, mas eu não me vejo nesse ambiente. E tá tudo certo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter peito pra fazer isso. Pegar e dizer pro outro, não dá. É que nem pegar... A gente como profissional, às vezes tem um jeito muito excêntrico de se vestir. Principalmente quando a gente vai pra lugar que vai tirar foto. Então, às vezes... Ou então vai atender um cliente, tem todo um negócio, tá todo... Ai, nossa, olha o jeito que fulano se veste. Chega aqui, deixa eu te falar. Pro estilo dele, ele se veste bem pra caramba. É tu que não... É que nem vinho. Tu não sabe saborear aquilo, então melhor não falar, entendeu? Tu não tem paladar pra aquilo, então pode ser que pro teu gosto seja feio. Mas em questão de moda tá combinando. É que tu não sabe. É a mesma coisa de falar de estilo, falar de projeto. Às vezes tu vai chegar e dizer assim, tem coisa que a gente faz em projeto que o cliente chega lá, gente, ele caga com o negócio. Isso é clássico, né? Entendeu? Teve um projeto que eu fiz... Não estilo clássico, tá? Desculpa aí que eu gosto. Isso é comum. Teve um projeto que eu fiz de uma cliente que eu falei, eu já imaginava, assim, a decoração, aquele negócio. Aí a gente foi tirar foto pra loja. Pra botar no site. Gente, quando veio a foto... Meu Deus do céu. Foi por conta dessa cliente que daí a gente passou a marcar pra ir junto, o vendedor ir junto e dar pra poder tirar a foto. Porque assim, desculpa a expressão, mas cagou com o projeto. Mas era ela. Era a identidade dela. Era a identidade dela. As fotos... Tudo cagado. Mas é que assim, ela era uma pessoa, ela é uma pessoa, não morreu, né? É uma pessoa que tinha uma peculiaridade na hora de se portar, na hora de se vestir, na hora de fazer as coisas. Não tinha como tu esperar outra coisa na hora dela decorar a casa. Eu tô muito curioso, sabia? Eu acho que o pessoal deve estar muito curioso. Porque aí quando tu olha as fotos do ambiente que tu fala... Sangue de Jesus. Você já viu aquele negócio? Eu acho que eu já comentei em outro podcast, a gente não conseguiu achar. Sobre arquitetura dark. Já viu? Eu vou ter que achar isso. Eu te mostrei, né, Fer? Vamos ver o que é isso. Eu não sei se é realmente um estilo ou não. Mas tudo começou, acho que foi um meme de um cara que foi achar um apartamento em São Paulo. E achou um aluguel de um lugar lá, que era super caro. Enfim, é São Paulo, acaba sendo mais caro. A busca dá esses dois. Tu sabe se tem o V junto? Acho que não. Não? Acho que não. Então... É que deve ser um post bem específico e tal. Mas é um estilo, da mesma forma que a gente tá conversando, só que é bem diferentão também. Tá, eu ia falar, mas eu achei que ia ser muito óbvio. Mas tá, então não tá fora, porque na verdade é a tradução literal, né? Aqui aparece como algo que ele é bem escuro, muito cimento, muita... Não, mas não era assim. Minimalismo dark. Vai tudo assim, tipo preto, 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 preto. Ou dark borro. Já não sei. O borro tá em alta também. Sim, isso eu sei o que é. E se você... Uma pergunta pra gente... finalizar. Eita, já? Quanto tempo você acha que a gente conversou por enquanto? Sem olhar no relógio. Não, eu não vi que horas a gente começou, eu não tenho noção. Não, é que tem um timer ali. Quanto tempo você acha? Quanto você chuta? A gente tá conversando. Eu vou chutar por sensação, sei lá, 1h e pouquinho. 1h30. Então não é tanto, né? Não, é rapidinho. Mas que eu falo pouco. Se fosse pra você fazer um projeto, uma pergunta assim, mais em relação a você. Se você fosse fazer um projeto pro teu apartamento, que estilo você usaria? Pro teu, sem pensar no cliente e tal, do que tá na moda, que você já falou que a moda é o que você gosta.
Então eu vou descrever o ambiente que eu tô projetando pra mim. Não foi pensado isso. A ideia é a gente começar a construção, então existe um projeto. Ele não tem portas retas nem janelas retas, sempre termina com curva. Quero muito, mas aí vai depender muito de como algumas coisas hoje em dia antes eram super comuns e fáceis de fazer. Parece que quanto mais tecnologia a gente tem, menos algumas coisas a gente consegue fazer. Mas a hora que tem essas emendas das paredes em cima, ou como ambientes muito grandes e de vãos, né, que vão precisar de pilar, aquele acabamento redondo, sim, né, como arcos. Gosto muito aquelas janelinhas, né? Mas são altas e largas, mas pelo tamanho do ambiente. Eu tô falando de um terreno de 1.000 metros, né? Então é uma casa toda plana, aberta. Pegar e fazer a janela, né? Seja inteiriça ou quadriculada, ela abrir e ter aquele espacinho para tu sentar na frente da janela. Muita luz, muita claridade. Um jardim central, onde eu tô aqui num ambiente de sala, aqui tem cozinha, aqui tem quartos, todo mundo consegue se enxergar e todo mundo se encontra num jardim central, né? A única coisa que é privativa é quarto e banheiro, o resto mais nada. Tudo liberado, tudo área social. Tudo integrado, porque dentro de mim, dentro do meu esposo, nada é setorizado, tudo é interligado, né? Isso é uma cozinha enorme, ele é gastrônomo, então gosta de cozinhar, cozinha bem pra caramba, muito bem. Então uma mesa muito grande para receber muita gente e tudo muito redondo, né? Aí também tem a questão da especialização que eu tô fazendo em neuroarquitetura, então assim, trabalhar muito a gente gosta muito de piso de cimento queimado, com as emendas daí fazendo as dilatações com dormentes. Jamais faria uma parede cinza, uma parede branca na minha casa. Manteria hoje a cor do meu apartamento, que é o Andiroba da Souvenir, que é um leve rosadinho. Não teria parede lisa, lixadinha. Eu gosto de um pururico que dê uma sensação de alguma coisa quase que pareça um tecido de tão miudinho que é. Então, passando a mão, ela não seria lisa. Muito provavelmente teria só o lustre em cima da mesa, não teria luz central. Só daí luzes... coluna, abajur, fita de LED embutida, e todos eles juntos dariam uma iluminada no ambiente, de teto no máximo um rebatedor, nada que ofuscasse, que fosse agressivo, tudo muito dócil, tudo muito aconchegante, livre, solto, muita luminosidade natural, muito verde, natureza, nada do que eu puder fugir de sintético. Hoje eu já sou assim e vou continuar. Né? Isso tá sendo o projeto ou tá sendo o desenho? O desenho do projeto. Tudo bom. É que é difícil você conseguir fugir da tua essência, de tudo que você gosta, não colocando dentro do projeto, né? Por exemplo, você falou muito de fazer círculos e tudo isso você vai incorporando dentro Então, mas tu veja, eu levei anos para aceitar as linhas curvas. Eu levei muitos anos. Se era uma coisa assim que não dava... se tu me desse alguma coisa, tipo, um brinquinho de bolinha, era a última coisa que eu ia usar na face da terra, era coisas redondas. E aquilo parecia, assim, uma afronta para mim. Parecia uma afronta. E hoje, me entendendo, estudando a parte da neuroarquitetura e do neurodesign, me entendendo, me descobrindo, porque isso é uma coisa que eu também acho que a gente como profissional tem que deixar muito claro. Gente, eu tenho 39 anos. Quem sou eu na fila do pão? Eu tô me descobrindo e talvez eu chegue aos 90 e ainda, muito provavelmente, vou estar me descobrindo. Sim. Né? E é um processo. E não tem problema nenhum nesse processo. Então, até eu entender que o negar o curvo
era negar uma necessidade minha de ceder e de ser maleável e de fazer questão de ser incisiva, de enfiar as coisas goela abaixo nas pessoas, mas isso nas coisas pessoais, né? Foi difícil aceitar. Aceitar de que não é uma questão de gosto. Eu preciso do curvo. Ele me faz bem, ele me traz equilíbrio. A gente vai ficar esperando o teu projeto, então. Combinado. A gente vai ficar esperando o teu projeto. Eu acho que deve ter todo mundo ficado curioso com duas coisas. O teu projeto e a tua cliente. Mas vamos deixar esse... A da cliente não vamos pode, deixar pra gente. lá pra evitar. Até porque é uma pessoa importante, então não... Não, deixa quieto. Mas, foi muito bom conversar contigo. Entender a tua perspectiva, o teu conhecimento, a tua trajetória, que eu acho que isso é muito importante, que vai moldando quem é a Andrea que tá aqui, né? Hoje. Foi muito legal conversar contigo, espero que você tenha gostado também. Gostei bastante. Quer dar um alô pro pessoal? Um tchau? Alô, tchau. A gente se vê, se vocês gostarem bastante. Pode ser que ele me convide de novo, porque eu gosto de falar. Apesar de ser tímida, que eu falei pra ele que eu sou tímida. É verdade, ela é tímida, muito tímida. Eu tô aqui, que eu tô fazendo uma força na minha perna, com as pernas trançadas aqui embaixo, que vocês não têm noção. Ela nem malha a perna na academia, né? Não precisa, de tão nervoso que eu desconto tudo nas pernas. Mentira. Não, como eu falei, eu aprendi a vencer a timidez por conta do teatro. Se não fosse por isso, eu tava lascada. Difícil. Não tinha chego fazer as vendas, não faria hoje, não atenderia cliente, com certeza. Não. Nossa, eu ruí a unha até os talos. Não tinha condições. Mas vocês não acreditaram nela, né? Mas, sigam a gente nas redes sociais de novo. Eu sei que é chato pra caramba ficar falando isso, mas é importante pra gente conseguir chegar em mais pessoas, pra divulgar mesmo esse trabalho de como que as pessoas trabalham, quem são as pessoas. Sigam a Andrea também, que acabou de sair aqui da tela, mas daqui a pouco vai aparecer. Deixa eu explicar novo. Das minhas redes sociais. Eu vou tentar postar. Você tem um canal no YouTube também, né? Tenho, que faz acho que 1 ano e meio que eu não posto nada, que eu tenho que voltar a colocar coisa, mas assim, às vezes as pessoas falam, meu marido briga muito comigo por conta disso, por que tu não posta os teus projetos? Porque eu faço os projetos dos mais diversos. Esses dias eu fiz a casa de um casalzinho de senhor, ele tem 92. Não foi minimalista. Não. E ela tem seus 70 e pouquinho. Ficou muito bonito o projeto. E de fora, realmente, eu falo que é a casa de chocolate, porque ela é aquela casa de madeira bem aconchegante. E eles pintaram de tipo um baunilhinha bem clarinho por fora, dá vontade de dar uma mordida na casa. Casa da Pixar, né? Que parece que mais é tudo ou menos tão isso, impecável. quase a casa do Up. E aí, mas assim, um capricho, e a gente fez assim muita carinha deles, um casal que viajou já o mundo inteiro, então a gente tinha almofadas assim dos países mais diversos. Sério? Aquilo tava guardado, eu tirei tudo dos armários com ela, falei assim, não, dona Gissi, vamos usar, vamos colocar. Ela, mas não combina nada com nada. A gente mandou fazer almofadas que entrelaçassem as cores das almofadas que não, aparentemente não combinavam. Foi ele o meu primeiro cliente, falou que eu sou sommelier de cores. E a gente mandou fazer itens que fizessem as coisas casar. Então, assim, a gente tem lustres da França, a gente tem coisas assim que são muito específicas, que é a história do casal. Espalhado pela casa toda. Ela fala, André, acho que eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não vamos tirar. A gente vai usar, talvez, em lugares diferentes, pinturas, que hoje valem uma fortuna. Não, era a falta de estar organizado no lugar certo, de estar feito. Então, assim, tem alguns projetos que se eu for postar, o cliente vai chegar, alguém que, por exemplo, tu vai chegar e dizer assim, vou ver quem é a André, vou ver os projetos que ela faz para eu contratar, para ver se tem um estilo. Eu quero que tu me contrate pelo que meus clientes falam de mim, não pelo que tu acha que eu faço. Porque eu sempre vou buscar ir além, né? Então, assim, eu quero saber quem é o Alexandre, eu vou projetar pro Alexandre. Não interessa o que eu projetei para nenhum dos meus, eu fiz as contas esses dias. Nesses anos todos deram aí, porque em loja a gente atende muita gente. Deram perto de 2.000 clientes. Caramba. Então é bastante coisa. Então, aí tu vai assim, vê o teu estilo. O meu estilo vai ser seguir o teu estilo, a tua personalidade. E é muito engraçado, o cliente está num processo de transição, pode ter certeza que esse processo vai se materializar em toda a obra, em todo o negócio. Quer ver quando o cliente divorcia no meio do negócio? Gente, desanda o negócio. É o que eu falo, sai do imaterial e vai vir pro material. É a concretização de algo, é o haja.
Então, assim, eu não posto... É muito raro ter alguma coisa de projeto meu postado. O que eu posto é matéria ou então stories. Eu faço quando eu tô bem, com exceção da semana que eu fiquei ruim de sinusite. É muito stories, tá ali junto. É aquela coisa. Então quando tu vai contratar diarista, tu pega na lista e vê a postagem do serviço dela ou tu liga pra saber se ela faz um bom serviço? Seria interessante ligar pra fazer um bom serviço, né? Ok. Então eu não posto o que eu faço. Você tem bastante stories, mas sigam elas, a Andrea nas redes sociais, certeza que vocês vão gostar, porque eu acompanho também. Eu assisti alguns vídeos do teu YouTube também. O pessoal pode assistir ainda, a Andrea lá. Ainda né? tá eu lá. lá. Ainda tá lá. Mas é isso aí, foi um prazerzaço conversar contigo. Igualmente. Espero que você tenha gostado. Amém. E a gente fica por aqui. Beijo. Até mais.